No vídeo de hoje eu vou te mostrar alguns problemas táticos da equipe do Grêmio comandada pelo técnico Thiago Nunes. O que aconteceu que o tricolor não consegue mais vencer? Vem comigo! É claro que para a gente falar dos problemas táticos, a gente não pode desconsiderar as questões fora de campo, vestiário, relacionamento, e isso é uma outra situação que inclusive a gente tem lido muitas informações desde a última partida agora contra o Juventude. Mas vamos falar dos problemas táticos de maneira específica, porque alguns deles levam mais tempo, não são só da era Thiago Nunes, mas também acontecem muito no período de Thiago Nunes. A gente vai começar pelos problemas em saída de bola, onde o Grêmio não consegue gerar muitas vantagens, independente do adversário, independente da força de pressão do adversário. Aqui a gente tem o jogo contra o Sport, por exemplo, onde um dos problemas é o Jeromel vai receber o passe, ele recebe o passe com tempo para tocar de primeira, por exemplo, ele tem dois jogadores à sua frente, mas ele prefere dominar, e no que ele domina, ele sente a marcação atrás dele, e ao invés de tocar para jogadores próximos, ele dá um balão para frente com uma pressão que nem era tão forte. Aqui a gente tem um lance parecido, o Bobson vai receber, se ele tocar de primeira pro Jeromel, o Jeromel não vai ter ninguém pressionando ele vai ter mais espaço para pensar nesse passe. Mas o Bobson ele domina, segura a bola e essa fração de segundos, esses 2 segundos, já fazem com que o Fortaleza reencaixe a marcação e já dificulte essa ação. E aí o Jeromel não tem muitas opções de passe, vai pressar, dar esse lançamento longo. Então aqui já tem alguns problemas bem claros na saída de bola sob pressão, que não é algo que foi muito trabalhado no Grêmio nos últimos anos. A gente vê aqui mais um problema que não é só pela saída de bola. Aqui a gente já tem um 3 contra 1, então já há uma superioridade, às vezes nem necessário, mas tem 3 jogadores contra 1 só do Juventude, já é uma superioridade numérica. Então o Grêmio vai circular essa bola, segue aí o 3 e agora a gente vai ver o Ferreira baixou, e nesse momento que o Ferreira baixou, não tem nenhum jogador que ocupou a zona onde o Ferreira estava, então aquele espaço é livre. Vejam que o Grêmio tem 4 jogadores, os 3 meio-campistas, mais o Ferreira, numa mesma zona e não tem a vantagem, assim, não tem problema os jogadores ficarem próximos e estarem no mesmo lugar, mas não conseguiu gerar uma vantagem. O Ferreira vai circular de um lado, vai circular do outro, e a marcação do Juventude fica muito mais simples, porque tá todo mundo próximo. Neste caso, não tem nenhuma opção de passe mais à frente. Consegue quebrar uma linha de marcação, acha o Bobson, se recua. De novo, os 3 volantes estão na mesma zona. E aí o Ferreira vai baixar de novo. Então, os 3 volantes estão muito próximos e ainda tem esse 4º jogador que é o Ferreira. O Grêmio não consegue criar essas vantagens. E aí, não conseguindo criar vantagem, a gente vê até uma certa dificuldade. Por exemplo, agora, essa zona de meio espaço onde o Ferreira geralmente está, ele baixou para receber a bola e ninguém ocupou. O Thiago Nunes gosta que alguém ocupe essa zona. Vejam que quando o Grêmio conseguiu atrair, o Douglas Costa já vai ter mais espaço. E aí seria o caso inverso. Ferreira atraiu, o Douglas Costa já tem mais espaço. E aí ele já é um cara que quebra a linha. Mas é um problema que o Grêmio tem tido. O outro problema, muito claro, na equipe do Grêmio é na marcação. Isso porque antes, e aqui de novo a gente tem que contextualizar, antes o Grêmio marcava individual, praticamente individual, com muitas perseguições longas. Agora o Thiago tenta colocar essa marcação mais zonal, só que depois de 5 anos você sendo aí um técnico que os jogadores que vão sendo treinados para marcação com perseguições longas, não é da noite pro dia que isso vai mudar. Então a gente vai ver agora, por exemplo, contra o Fortaleza, os jogadores estão nas suas referências, cada um tem a sua referência, né? São 5 anos marcando dessa forma, o Jeromel, o Kahneman, mais um volante ali à frente, o Bobson, então todo mundo tá na sua marcação, tá todo mundo com a sua referência. Lembrando, são 5 anos marcando assim. O Fortaleza, ele vai fazer pequenos movimentos, uma infiltração que seja, se o jogador que estava designado para acompanhá-lo, ele já perdeu a referência, a zaga já perdeu a referência. Aí o Jeromel e o Kahneman batem cabeça de quem vai marcar de fato aquele jogador que infiltra. Aqui a gente vai ver mais um caso do problema de marcação quanto à intensidade, né? Olha o espaço, depois de uma inversão de bola, que se tem na entrelinha. E o Marinho tá livre. Observem como o Marinho tá livre nesse gol do Santos, inclusive, contra o Grêmio. Então, é um problema muito claro que recebe. Marinho recebeu, girou, dominou. O Bobson, ele faz uma menção de fechar o espaço pro Marinho, mas ele tá muito distante. Olhem a distância que tá o Bobson do Marinho, e ele tem tempo para dominar, finalizar, e o Bobson não marca, né, não consegue marcar de certa forma. Aqui a gente tem mais um exemplo. O Jonathan Robert demora para perceber a subida do Rainer. E ele tenta voltar de costas porque o Rainer, teoricamente, que é o ala, ele é o jogador designado para o Jonathan Robert. Aqui ele olha de novo, então ele vai receber o passe. Lembra que eu falei do cacuete de marcação?
Se fosse marcação por zona, se os jogadores tivessem identificado muito bem essa marcação por zona, o Cortez já teria fechado o Rainer e aí o Jonathan Robert podia fechar esse passe, né? Apesar disso, como é um cacuete, acontece, são 5 anos trabalhando dessa forma. Abriu-se o espaço, o Rainer vai receber livre essa bola, sem nenhuma pressão, e aí ele quase faz o gol nessa partida do Sport contra o Grêmio. Aqui a gente tem mais um outro problema, o distanciamento das linhas. O Grêmio está marcando em 2 linhas de 4, mas vejam o espaço que o Atlético Paranaense tem para gerar superioridade. O Richard recebe, ele consegue dominar, tocar, atrair uma marcação, e aí de novo, aquela questão do cacuete, o Marcinho infiltra e ninguém acompanha, ninguém faz a cobertura nas marcações e ele vai ter liberdade. Tendo liberdade, ele consegue encontrar o passe para o Matheus Babi. Mais um problema de marcação do Grêmio. Contra o Juventude, no gol do Juventude, a gente tem mais um problema claro. Primeiro que o Juventude vai muito bem utilizando o Marcelo Carné como esse terceiro homem na saída de bola, algo que a gente já falou e eu vou deixar aqui em cima, inclusive. Primeiro passe, o Matheus Jesus recebe com muita liberdade. O Matheus Jesus recebe com liberdade e ainda ganha essa disputa depois que o Bob Sim tem que correr contra o tempo para marcar e ele já teve tempo de proteger melhor a bola. Inversão de jogo do Matheus Jesus, vai para 1 contra 1, então já gerou uma superioridade de 1 contra 1, dominou o Paulinho Boia, 2 contra 1. 2 contra 1, né, do lateral esquerdo e mais o ponto esquerda contra o Rafinha, o Douglas Costa ele não auxilia tanto e a gente vai ver esse problema no gol, porque é um 2 contra 1, vejam que o Douglas, ele tá sem acompanhar, sem perceber que o Paulinho Boia tá livre, ou até percebeu e não acreditou que o lance pudesse dar alguma coisa. Quando isso acontece, Paulinho Boia já tem mais tempo de reação, vai lá e faz o gol com uma bonita finalização. Gostaram do vídeo? E para vocês, quais são os principais problemas da equipe do técnico Thiago Nunes? É claro que precisamos considerar fora de campo, relação com o vestiário, são todos fatores muito importantes. Mas dentro dele, para você, quais são os problemas da equipe comandada pelo Thiago Nunes? Deixa aqui nos comentários e participe com a gente desse debate, tá certo? Um grande abraço a todos.